Olá! Hoje eu vou fazer essa carteira que é prática, fácil e bonita, né? Ela tem esse fecho que dá esse toque especial na carteira. Primeiro passo é: vou preparar os meus tecidos. Vou cortar no tecido de corpo da carteira uma vez. No estruturado, que é o corpo da carteira também, uma vez. Risquei e cortei no risco. Reservei. Para o fecho da minha carteira, eu também vou cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no feltro estruturado. E vou reservar. Para o forro da minha carteira, eu vou cortar 2 vezes o tecido do corpo interno. Eu vou colocar o molde, sobrepor o molde no tecido, vou riscar e vou cortar no risco 2 vezes também. Para o tecido de forro, eu vou cortar 2 vezes, que é um molde um pouquinho maior. Isso aqui, ó, vou colocar aqui para poder vocês verem que tem uma diferença aqui no comprimento. Vou cortar 2 vezes. E também ainda no tecido de forro, eu vou cortar 2 vezes no molde do corpo da bolsa, corpo interno, e vou reservar. Para essa divisão aqui, ó, divisória, eu vou cortar uma vez também no molde. E vou cortar também 8 quadradinhos de 3,5 por 3,5 para eu fazer esses acabamentos aqui no meu zíper. Vou precisar também de um botão, que é esse fecho aqui, que ele tem 4 partes. Vou precisar de 2 cursores e 2 vezes zíper na cor preta, 18,5 por 18 de comprimento. Vamos à montagem da bolsa. Eu vou pegar os meus tecidinhos que eu cortei 8 vezes 3,5 por 3,5 e vou costurar. Primeiro eu passo o cursor, né? Vou passar o cursor. Aqui o cursor é um pouco complicado para passar, mas com jeitinho ele encaixa direitinho. Isso aqui, ó. Passei o meu cursor. Eu vou fazer esse acabamento. Vou colocar um quadradinho de 3,5 por 3,5 no direito do meu tecido, com o direito do zíper, e outro quadradinho no avesso do meu zíper, e vou alfinetar. Vou fazer também o mesmo passo com o outro lado, direito com direito, vou alfinetar, vou costurar. Vou fazer 2 vezes esse mesmo acabamento, que é isso daqui, e vou costurar. Vou marcar o meio da minha tira, que ela tem a mesma estampa do corpo da carteira, e também vou marcar aqui o meio do meu zíper. Marquei o meio, dá um pequeno pique. Marcar o meio do outro também. E vou centralizar direito do tecido com direito do zíper. O direito do zíper é esse lado aqui que tem esses dentinhos. Eu vou
centralizar, vou alfinetar. Isso. E vou passar uma costura em toda a extensão. Costurei e ele fica assim. Vou costurar o outro lado também. Eu marquei o meio e marquei o meio do meu tecido e vou costurar. Esse tecido vai ficar no meio dos dois tríceps. Vou alfinetar também, centralizei os meios. Aqui prontinho. O segundo passo é: vou costurar o meu tecido do corpo da bolsa com a minha outra parte do cursor, do zíper, perdão. Meio com meio, vou alfinetar. E vou costurar. Pronto, vou fazer o mesmo passo para com o outro lado da minha carteira. Marcar o meio, fazer um pique, pequeno pique. Direito com direito, alfinetar novamente. E vou costurar. Montei a parte do corpo, a parte de dentro da minha carteira. Vou costurar o forro agora. Vou colocar o meu tecido. Vou marcar o meio do forro. Sempre dando uns piques no meio para poder centralizar o meu tecido com o tecido principal, para não ficar sobrando, né, tecido para os lados. Alfinetei e vou costurar novamente. Aqui eu fiz um acabamento do meu tecido do corpo interno. Vou fazer novamente com o mesmo passo com o outro lado da minha carteira. Meio com meio e põe os alfinetes aqui nas pontas e alfinete também no meio. Aqui eu fiz a parte do forro interna da minha carteira, mas eu também preciso também de um forro para esta minha carteira, para quando eu abrir a minha carteira ter acabamento aqui, ó,
nesse meu tecido que vai ficar com o corpo da minha carteira. Eu vou colocar direito com direito aqui direito do meu tecido. Vou dar um pique novamente com o avesso do meu cursor, do meu zíper. Vou alfinetar. Isso dá uma impressão que tá errado, né, aqui o meu, mas na verdade o acabamento é este aqui, não este que fica aqui no meio. Vou fazer o mesmo passo, direito do tecido com avesso do zíper e vou costurar novamente para finalizar minha parte do forro. Isso daqui está pronto. Eu vou dar uma passadinha para eu poder acomodar melhor os meus tecidos. Vou pespontar agora somente nessa parte preta aqui do meu. Prontinho, pespontei. Aqui eu cortei o meu feltro estruturado, coloquei sobre o meu feltrinho e passei o ponto zigue-zague em toda a volta. Agora eu vou colocar o meu tecido de corpo nesta base e vou também passar um ponto zigue-zague em toda a volta também para prender. Cortar este excesso de feltrinho. O corpo da minha carteira também está pronto. Vou fazer o mesmo passo com o meu tecido principal, que é a aba da carteira, que é esse fecho aqui, ó. Eu vou colocar avesso meu tecido sobre o feltrinho e direito com direito dos dois tecidos. E vou costurar em toda a volta. Vou deixar somente essa parte reta aberta. Costurei e aqui eu vou desvirar. Vou passar ferro também para acomodar melhor os dois tecidos. Passei, eu vou pespontar em toda a volta também. Eu vou trocar a minha linha, vou colocar a linha preta embaixo, porque aqui também vai aparecer o preto. Prontinho. E vou pespontar.
esse excesso aqui de manta. O filtrinho, né, que tiver em casa. Agora eu vou colocar o meu botão. Quem não tiver este botão, não precisa se preocupar, que ela também vai ficar bonita com um botão de pressão aqui embaixo. Eu vou marcar o meu, tá com a minha canetinha mesmo, eu vou marcar este aqui, ó. Vou passar uma tinta, essa tinta sai dessa caneta, só passar o ferro que ele sai, mas aqui não há necessidade de tirar. Vou colocar o meu lado direito, vou marcar, eu sempre costumo dobrar aqui para marcar o meio. Marquei o meio, eu vou colocar mais ou menos 2 centímetros para baixo aqui. Marquei aqui então eu vou cortar. Vou fazer um pequeno pique e vou cortar com a minha tesoura de bordar. Vou tirar aqui essa parte. E vou cortando aqui onde eu marquei. Vou tirar este quadradinho do tecido. Aqui. Mais um pouco. E tirei esse quadradinho. E eu vejo se ele vai encaixar. Não encaixou, eu preciso tirar mais um pouquinho. Isso daqui encaixou. Eu venho com a minha outra parte do botão, vou trazer o tecidinho aqui para dentro. E venho com a minha tampinha e vou encaixar. Ele é um pouquinho duro, tem que bater com aquele martelo de colocar vidro, né, que é um martelo de plástico. Ou quem não tem também um martelo pode bater também levemente com outro tecido em cima. Essa parte eu vou deixar para eu colocar no final. Eu vou marcar o meio agora. Vou marcar o meio aqui do corpo da carteira e vou colocar direito com direito. Este aqui é o meu avesso, mas porque ele tá sem a tampa do botão. E vou alfinetar. Aqui eu vou passar uma costura. Costurei. Aqui eu venho com aquele meu corpo que eu preparei no começo e vou colocar direito do meu tecido com o direito do meu tecido de corpo, direito do, isso, este direito, esse avesso fica para cima. O cursor é o direito do meu corpo interno da carteira, então vou colocar direito com direito, vou centralizar. Vou encontrar todos os tecidos, para que não fique nenhum para trás. E vou alfinetar. Também vou verificar se o meu tecido principal, que é o tecido do corpo interno, está também presente com o de fora. E vou costurar em toda a volta. E vou deixar somente aqui, ó, onde eu coloquei a abinha aberta para eu poder desvirar.
não costurei em toda a volta, deixei aquela aberturinha e vou desvirar minha carteira. Aqui tem o meu tecido de corpo, vou trazer os dois para fora e vou empurrar. O botão aqui caiu, vou colocar novamente e vou colocar a tampinha. Deixa eu ver se eu consigo fechar ele aqui apertando só com a mão. Vou colocar um tecidinho para proteger. Novamente. Então, aqui eu coloquei o meu botão, vou fechar minha carteira e aqui eu vou marcar novamente onde vem a outra parte do meu botão. Eu vou marcar e aqui eu vou marcar novamente. Aqui eu ponho a minha mão aqui por dentro. Como eu marquei aqui, eu sei que eu preciso cortar somente aqui, essas duas marcações onde eu fiz. Vou fazer assim para ficar melhor. Eu entro com o meu abridor de casa, saio com ele, isso, e corto. Vou fazer novamente no outro lado. Entrei, vou sair e corto. Aqui eu venho com a segunda parte do meu botão. Vou encaixar, viro a minha carteira, pego a chavinha e encaixo. Aqui eu venho novamente com o meu alicate. Vou dobrar aqui e vou pegar aqui. Novamente, dobro. Prontinho. A minha carteira. Aqui eu fecho com pontos à mão. Esta abertura aqui, com pontos invisíveis. E aqui eu fecho a minha carteira. E aqui está pronto a minha carteira. A quarta opção, né, de tecidos. Aqui eu ponho uma pastilha para ela ficar bem organizada. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Os moldes da peça estão no meu blog e o link está na descrição do vídeo. Beijo para todos e até a próxima.